Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Ana Paula Castelo Branco. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do terceiro ano de matemática, texto 11, do livro de orientações para o professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é um conto, um texto de ficção que conta uma história com todos os elementos essenciais de uma narrativa e apresenta como finalidade relatar fatos reais ou imaginários de forma criativa. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades da BNCC abordadas nessa sequência didática são as EF03MA18, EF03MA22, EF03MA23 e a habilidade do SAEB EH15. As habilidades destacadas se referem a escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. Ler e registrar medidas em intervalo de tempo utilizando relógios, ler horas em relógios digitais e analógicos, reconhecer a relação entre horas e minutos e segundos, identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de medida. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente um relógio analógico de parede e um calendário do ano atual. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, na qual eles identificarão e marcarão nesses instrumentos o tempo, as horas, minutos, segundos, dias, semanas e meses que serão solicitados. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. Não desprezem o momento proposto para a leitura silenciosa do texto, apresentado na questão 1. Lembre-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões 2 e 3, observem quais alunos compartilham suas respostas espontaneamente e incentivem aqueles que não fizeram. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. A proposta para a resolução da questão 4 é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilhar seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemática é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?,
que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2 é o Explora Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente um relógio analógico de parede e imagens que representem diferentes tipos de relógio, pulso, digital, de sol, etc. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade prática, na qual serão explorados, usando esses instrumentos como recurso, o conceito e a identificação das unidades de tempo e suas transformações. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembre-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é coletiva. Durante esse momento, observem quais alunos compartilham suas respostas espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução das questões 2 e 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3 é o Explora Matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O momento proposto para que os alunos relatem o que aprenderam sobre as medidas de tempo possibilitará que vocês, professores, observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre esse conteúdo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. A proposta das questões 2 e 3 é individual. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4 é o Explora Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Antes de iniciar a resolução das questões 1 e 2, proponho aos alunos que as respondam oralmente. Escute-os atentamente e realizem as intervenções necessárias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 3 é coletiva. Durante esse momento, observem quais alunos compartilham suas respostas espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5 é o Explora Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura silenciosa proposta para o texto do quadro Quer Saber Mais?, dividam a sala em 2 grupos e propõem uma nova leitura. Um grupo fará a leitura dos números na ordem apresentada e o outro lerá os meses correspondentes. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em grupos. Se desejarem, indique aos alunos como devem formar os grupos de acordo com o objetivo que traçar. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes das suas próprias, além de cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observar como os alunos lidam com essas questões. Durante o compartilhamento das respostas, certifique-se de que compreenderam o conteúdo abordado. Caso seja necessário, realize intervenções coletivas e ou individuais. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução da questão 3. Durante o compartilhamento das respostas, observem quais alunos compartilham suas respostas espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando.
Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, observe o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar algum desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões, aproveitem para observar o nível de autonomia de cada aluno. No momento dos alunos demonstrarem como chegaram às respostas, os incentivem a se voluntariarem, espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem aqueles que participarão. Esclareça que não deve preocupar-se em errar, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem. Ao final, se julgarem necessário, promovam uma revisão dos conteúdos estudados, esclarecendo as dúvidas. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem uso de livros, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e das atividades interventoras fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo.